gravando aí, vamos começar a gravar. Vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Todo mundo já sabe isso aí. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e que vem aí um teorema, que é o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é esses danados aí? Quem é os catetos? Os catetos são os lados que formam o ângulo, né? Vamos pôr assim, um ângulo, não. O ângulo de 90 graus do triângulo, o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Então, vamos lá, ó. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Então, tem lá, ó, o ângulo de 90 graus, então é formado por quais são os catetos? Então, o primeiro cateto o B e o segundo cateto o C. Tudo bem? Então, ficou hipotenusa. Então, quem é essa danada aí de hipotenusa? O que é a nossa hipotenusa? Certo? Deixa eu apagar aqui. A nossa hipotenusa é quem a nossa hipotenusa? É o lado, cor preto, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus do triângulo que? Retângulo, ó. Só olhando ali, quem é o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus está aqui. Quem é o lado oposto? É a nossa hipotenusa. E também é o maior lado desse triângulo, né? O maior lado. Eu não gosto de falar que é o maior lado do triângulo, porque no triângulo equilátero não tem o maior lado. Então, a hipotenusa é o lado oposto desse triângulo. E aí, eles começam a pensar o seguinte: se eu tenho 90 graus, então eu vou ter um ângulo θ e vou ter um ângulo alfa, certo? Um ângulo θ e um ângulo alfa. Então, o que eu posso também tirar disso aqui? O que eu posso ver? Eu sei que quando eu fecho uma figura, ou melhor, quando eu tenho, vamos pensar no retângulo mesmo. Quando eu tenho um retângulo, a propriedade de um retângulo é qual? É duas paralelas com duas paralelas. Isso quer dizer que formam quais os ângulos? 90 graus. Então, se eu somar esses ângulos todos, eu tenho quanto? 90 mais 90, 180. 180, eu tenho quanto? 360 graus. Certo? Então, se eu somar esse ângulo com esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo, eu tenho 180 graus. Mas se eu vir e cortar esse ao meio, quer dizer o quê? Que eu passo a ter agora um triângulo. Um triângulo. Que aqui é meu ângulo alfa, meu ângulo θ, aqui eu vou chamar de ângulo θ, e aqui o meu ângulo alfa.
Então, em resumo, se é a metade do retângulo, isso tem que dar quanto? 180 graus. Então, seria quem? 90 mais θ mais alfa. Ou melhor, o ângulo θ mais alfa é 180 menos 90. Θ mais alfa é igual a quanto? 180. Isso é uma propriedade. Então, qual é a nossa propriedade? É a seguinte: a soma de dois ângulos, a soma de dois ângulos, a soma de dois ângulos é igual a 180 graus. Isto significa que os ângulos são suplementares. Suplementares. O que quer dizer suplementares? Suplementares quer dizer 90, né, gente? Epa, não é 180 não, aqui tá errado, ó. Aqui é quanto? 90, né? 180 menos 90, 90. Se é 90, não é suplementares. São o quê? Complementares. Complementares. Isso quer dizer que a soma de dois ângulos forma qual ângulo? 90 graus. Suplementar quer dizer o quê? Que a soma de dois ângulos é igual a 90, no caso aí 180, que é 90, né, gente? Igual a 90, isso significa, se for 180, eles são suplementares. Ah, então é por isso. Se eles são suplementares, quando se fala de ângulos notáveis, ângulos, o quê? Notáveis. Quem são nossos ângulos notáveis? Vamos lá, a regra é pensar que a soma dos dois tem que dar 90. Então, qual os valores possíveis? Os ângulos notáveis são 30, 45. Vamos fazer já a tabelinha, né? 30, 45 e quanto? E 60. Esses ângulos são o quê? Os ângulos notáveis. Mas por que, professor, que eles são notáveis? Justamente por isso, ó. A soma de dois ângulos é igual a 90, isso significa que eles são complementares. Soma 30 com 60, 90. Soma 45 com 45, 90. Então, são complementares. Agora, entenda que um é a metade do outro, né? Na questão de ângulo, um é a metade do outro. Certo. Então, nossos ângulos notáveis são 30, 45, 60. Agora, vocês vão lembrar daquela tabela, né? Todo mundo sabe fazer aquela tabela. Qual é a tabela? Seno, cosseno, seno, cosseno. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz aonde não tem 1. Raiz aonde não tem 1. E divide tudo por quanto? Por 2. Ó. E divide tudo por quanto? Por 2. Então, nós já temos aí o seno de 30, 45 e 60. Mas por que surgiu esse seno e cosseno?
Justamente da ideia do seguinte: tudo, na verdade, na física, na matemática, são gráficos. Ó. Eu tenho um gráfico e tenho outro gráfico, certo? Só que, em vez de eu colocar x e y, eu coloquei o seguinte: eu vou dar o nome de cosseno e de quem? De seno. Só que eu não parei por aí também, não. Eu venho e também coloco aqui, deixa eu ver se eu consigo. Epa, ficou ruim. Eu venho e coloco aqui um medir. Ficou horrível minha circunferência, né? Eu venho e coloco aqui uma circunferência, né? Vamos lá. Saiu. Deixa eu apagar tudo para a gente sair uma circunferência. Então, vamos lá fazer uma circunferência aqui. Quase, mas tudo bem. Olha lá, ó. Nessa circunferência quase, eu não consigo, vou tentar de novo uma circunferência perfeita. Vamos ver? Aí, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Então, ó, nossa circunferência. Agora vai, agora vai. Quer ver? Ó, opa, foi. Aí, então tem aqui, nós vamos colocar aqui nosso eixo do cosseno e nosso eixo do seno. É claro que a distância do centro até a extremidade é quem? Nosso raio. Então, eu não quero ver o raio dessa forma, eu quero ver o raio aqui, ó, jogado no eixo X, que é o nosso eixo de quem? Do cosseno. Eu vou chamar este A, certo? Vai ser meu A. Então, você percebe que esse raio fez uma abertura. Então, formou um triângulo retângulo, certo? Se formou um triângulo retângulo, ó, eu tenho uma relação de triângulo. Quem é essa relação? Eu tenho um cateto e uma hipotenusa. E esse cateto ele recebe um nome. Ele vai receber o nome de cateto, epa, cateto adjacente. Adjacente. Por que o adjacente? Porque ele forma um ângulo. Adjacente é porque ele está formando o quê? Um ângulo. E aí eu tenho uma relação. Relação é uma divisão de cateto adjacente com uma hipotenusa, que é o maior lado, ó, o que está oposto a um ângulo de 90 graus. A hipotenusa. Então, essa é uma primeira relação. Mas você também poderia pegar esse raio e colocar ele ali, ó, lá para o outro lado, ó. Contaria esse lado aqui, formaria aqui 90 graus, então ficaria quem? Esse. Lembrando, alternos externos, esse ângulo são iguais, né? Alternos externos, esse ângulo são iguais. Então, você tem agora, não é o lado que forma, então você tem o cateto. Nós vamos ter aqui quem? O cateto, chamado de cateto oposto.
sobre quem? O maior lado, que é quem? A hipotenusa. Então, eu tenho uma outra relação. Então, detalhe, essas relações, em vez de eu ficar só chamando o tempo todo, cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, eu dei um nome. Qual foi esse nome? Então, aqui vai ser o seno de teta, e aqui vai ser quem? O cosseno de teta. Então, toda vez que eu relacionar alguma coisa, falar de seno e cosseno, eu estou falando dos lados com ângulo, certo? Eu estou falando dos lados com ângulo. Então, por que que esses valores surgiram, hein? Alguém sabe o porquê desses valores surgiram? Esses valores surgiram simplesmente porque vamos imaginar essa dica aqui, essa ideia aqui que nós tivemos. Vamos imaginar, vamos pensar assim, vou falar dos ângulos notáveis, né? Poderia ter eu teria outra relação aqui, ó. Só para a gente não esquecer dessa terceira relação, imagina que eu traço aqui uma reta bem aqui, ó. Uma reta, né? Essa reta bem próxima. Se eu quisesse pegar esse raio e prolongar, ó, prolonguei o raio. Ao prolongar o raio, surge esse lado aqui, ó. Esse lado, né? E quem é esse lado aí desse prolongamento? Se esse lado aqui é o nosso eixo do cosseno, se esse outro lado aqui, se eu pegar ele e jogar ele ali, é o nosso eixo de quem? Do seno. Então, uma terceira relação seria o seno do ângulo, que é esse, o seno do ângulo, pelo cosseno do ângulo. Pelo cosseno do ângulo. Uma terceira relação. Essa terceira relação se chama de tangente do ângulo, que é esse tamanho aqui, ó. Na verdade, a tangente do ângulo é esse tamanho todinho, certo? Então, dá para fazer algumas coisas. Quer ver? É um triângulo retângulo. Vamos puxar esse triângulo aqui para fora. É o triângulo roxo, é o triângulo laranja e é o triângulo azul, lado azul, né? Roxo, laranja e azul. Vou melhorar isso aqui. Então, aqui é o meu seno, aqui é o meu cosseno, e esse valor de R, esse raio é igual a 1. Vamos pensar 1. 90 graus, então eu tenho hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual ao seno de θ ao quadrado, mais o cosseno de θ ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, então eu tenho aqui conhecida como o quê? Relação fundamental, relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria.
O que é essa relação que fala que seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, é outro princípio aí, né? Então, essa relação aí. Agora, vamos explicar os ângulos notáveis. Por que os ângulos notáveis são aqueles? Os ângulos notáveis são aqueles valores. Ah, porque foi a musiquinha, foi lá o esquema. Mas vamos entender por que da onde saiu esses ângulos notáveis. Saiu daqui, ó. Vou imaginar que eu tenho aqui um quadrado, quadrado, quadrado. Então, se é um quadrado, se eu tenho um quadrado, eu tenho lados o quê? Iguais. Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L, e eu traço ao meio. Então, eu tenho uma diagonal. Pessoal, se um lado é igual ao outro, esse ângulo aqui, ó, é quanto? 45 graus. Esse outro ângulo é 45 graus e esse é 90. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é, quem é seno? Então, o seno de 45 graus é quem? Qualquer lado que eu pegar é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Quem é o cosseno? Opa! Cosseno de 45 graus. Olha lá. Quem é um cosseno de 45? Lembra que cosseno é quem? Cateto adjacente, que é L sobre a diagonal. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é a tangente? Então, a tangente 45 graus é o seno, né? É o seno de 45 graus sobre o cosseno de 45 graus. Vamos fazer conta para isso. Tangente 45 graus, então é o seno L sobre o diagonal, é L sobre a diagonal. O mesmo valor dividido pelo mesmo valor, isso quer dizer que a tangente 45 graus, a tangente de 45 graus é igual a 1. Se a tangente 45 graus é igual a 1, então, o que eu posso? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? Diagonal, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Raiz dois lados. Vai ficar quem? Diagonal é igual a L raiz de 2. Então, quem é a minha diagonal? L raiz de 2. Então, quem é o seno? Então, o seno de 45 graus é quem? L. Quem é a diagonal? L raiz de 2. L com L corta, ficou 1 sobre raiz de 2. Não posso. Seno de 45 graus é igual, racionalizando. Lembre que racionalizar é multiplicar por 1, porque
qualquer número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é quem? 2. Então, ó, quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, ó. Olha lá a tabelinha. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre raiz de 2. Quem é o cosseno de 45 graus? Ó, cosseno de 45 graus. É o meu L dividido por L, raiz de 2. Corto, isso é 1 sobre raiz de 2. Epa, não posso deixar assim. Então, cosseno de 45 graus é 1 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu racionalizar, multiplicar por 1. Isso é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E aí o cosseno. Então, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, gente, você percebe claramente que a ideia é cair num triângulo. Mas, professor, o senhor está falando de triângulo retângulo. O senhor está falando de triângulo retângulo. Eu poderia falar assim, ó. Eu poderia pensar em um triângulo qualquer. Vamos pensar um triângulo qualquer. Um triângulo A, um lado A, um lado B e um lado C. Deixa eu aumentar esse A. Lado A. Eu sei que formaram ângulos o quê? Θ, alfa e beta. É aqui, gente, que resolve a grande maioria das questões, conhecido como Teorema de Lane. Teorema de quê? Lane. O que é o Teorema de Lane? Ele fala o seguinte, que o lado está para o seno do ângulo oposto. O que é o oposto? O que está de frente. Então, θ. Que o lado, isso é uma proporção, que o lado B está para o seno do ângulo beta. E que C está para o seno do ângulo que? Alfa. Esse é a teoria de Lane, conhecido como lei do quê? Lei do seno, tá? Então, vamos lá. Eu preciso fazer algumas observações em relação a isso. Primeiro, a primeira observação e a mais importante é o do Teorema de Pitágoras. Existem dois triângulos, que é muito comum no Teorema de Pitágoras, que é o triângulo qual? 3, 4, 5. É o triângulo 3, 4, 5, nosso Teorema de Pitágoras, que é um triângulo pitagórico. Se você colocar aí 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25 é o 5, né? É o teorema pitagórico. E tem outro teorema pitagórico, que é o 5, 12 e 13. São esses dois
os triângulos pitagóricos. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 25, 169. Raiz de 169, né? 13. Então, esses são os dois triângulos pitagóricos, que você não pode esquecer jamais, nossos triângulos pitagóricos, tá? E outra observação muito legal da gente, que a gente se vê, de falar, é dentro do Teorema de Lange. Então, se você viu um triângulo, tenta achar os lados e o ângulo. Ah, professor, onde que eu aplico isso aí? Aonde que eu poderia aplicar isso aí? Quer ver como que eu poderia aplicar isso aí? Eu vou salvar isso aqui. Vamos lá. Eu vou resolver essa questão 7 para vocês. Eu vou resolver ela a seguinte. Eu vou pôr ela aqui numa nota, tirar os dados, tá? Vamos ver. Vocês vão ver agora como que eu posso resolver a questão. Eu vou resolver pela física, pelo caminho físico, que é muito maior, muito mais pesado, e depois eu vou fazer pelo caminho que? Pelo caminho da matemática. Quer ver? Em uma sessão de fisioterapia, a perna de um paciente acidentado é submetida a uma força de tração, que depende do ângulo alfa, como indicado na figura. O ângulo alfa varia deslocando-se a rodando R sobre a horizontal. Se para o mesmo peso, então o peso vai ser o mesmo. O fisioterapeuta muda alfa de quanto? O primeiro alfa inicial é quanto? 60 graus. Para alfa final, quanto? 45 graus. O valor da tração na perna ficará multiplicado por quem? Então a tração inicial ficará multiplicada por um valor. É esse valor que quer saber. Certo? E vou te mostrar como fazer de duas formas, tá? Pela física e pela matemática. Muitas vezes, vão entender. Eu queria pegar aquele desenho, mas vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu vou aproveitar o desenho lá, ó. E vou escrever aqui na tela. Vou aumentar aqui. Né? Eu vou aumentar mais aqui para a gente entender esse desenho. Daqui eu vou escrever na tela. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ele colocou aqui a força-peso, vertical para baixo. Tem um fio que é tração, ação tem uma reação. Tração 1. É o mesmo fio, ó, passando pela rodando, é tração 1. E aqui eu vou chamar de quem? Ó, de força R, ou força. Em resumo, todas as forças, sem querer, estão agindo sobre esse ponto. Sobre esse ponto. Então, vou resolver isso, certo? E aqui uma nota, vamos resolver isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto, eu tenho a minha
força F, eu tenho uma força de tração 1, que eu tenho uma força de tração 2, e que o meio aqui eu tenho ângulos iguais. Esse ângulo, ele me chamou de quem? Vou chamar de alfa e alfa. Gente, a questão da fisioterapia é ficar parado. Então, vou resolver isso agora por física. Olha como que seria isso por física. Por física ficaria assim. Decompondo aqui, eu ia ter aqui quem? T1x. Então, olha lá, T1x, lá também é T1, né? Lembre que eu chamei de T2, mas é T1 também. Então, decompondo aqui, eu tenho T1x. Então, vai ficar assim, ó. Um T1x para lá, um T1x para cá e a força para cá. Pela física, eu sei que força é igual a 2 vezes T1x. Então, força é igual. Olhando para esse triângulo, eu tenho cateto 90 graus. Ó, eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó. O triângulo roxo. Nosso triângulo roxo. Eu tenho 90 graus, então eu tenho cateto adjacente, então é o cosseno de alfa, é igual a T1x sobre T1. Então, eu concluo que T1x é igual a T1 vezes o cosseno de quem? De θ. Ou, lá nós chamamos de alfa, então, cosseno de alfa. Então, 2 vezes T1 vezes o cosseno do ângulo. Tá, vamos lá resolver isso. Agora eu estou resolvendo para quem? Olha o que eu vou fazer. Ele falou na questão que é o seguinte. Na questão, deixa eu voltar aqui. Na questão ele falou que o primeiro ângulo era 60. Certo? O primeiro ângulo era 60. Então, vamos lá. Para alfa igual a 60 graus. F é igual a 2 vezes T1 vezes o cosseno de 60 graus. F, então, é igual a 2 vezes T1. Cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Corto, corto. F é igual a quem? T1 raiz de 3. Isso é o meu F igual a T1 raiz de 3. Que eu posso até pensar assim. Que T1 é igual a F dividido pela raiz de 3. Guarda isso. Só que ele foi para qual ângulo? Ele foi para alfa igual a quanto? Lá, ó, na questão. Ele saiu de 60 para 45. Então, o meu alfa é 45. Então, F', que eu vou chamar, é 2 vezes T1 vezes o cosseno de 45.
F' é igual a 2 vezes T1 é F, né? Ou vou deixar T1, depois eu vejo a pergunta. É T1 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Corto. F' é igual a T1 raiz de 2. Então, agora eu vou voltar lá na pergunta para ver qual a nossa pergunta para a gente matar a questão. O valor da tração na perna fica multiplicado. Então, qual é o valor da tração na perna? A força F, não é isso? Fica multiplicado por quanto? Vamos ver. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Então, fica multiplicado por quanto? Quem é T1? Então, a nova força F' é igual a T1 F raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso quer dizer que a nova tração, F' é F vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre raiz de 3, isso vai dar raiz de 5 sobre 3. Isto temos alguma alternativa lá? Vamos ver. Temos alguma alternativa. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2. Vai ficar. Espera aí. Para o valor da tração na perna, fica multiplicado, que é a tração, que é a força F. Vamos voltar. 6, né? Raiz de 6 sobre 3, multiplicando. Não é somando, não. Raiz de 6 sobre 3. Raiz de 2 sobre raiz de 3. Tem essa alternativa? Raiz de 2 sobre raiz de 3. F1. A nova fração vai ser ficar multiplicado por quem? Pela raiz de 2, né? Não é a relação, não. A nova força ficará multiplicado por quem? Pela. Agora, olha como que eu poderia fazer isso muito mais fácil. Com matemática. Matemática. Como que seria isso na matemática? Aqui também está ruim na internet. Eu estou até gravando para a gente passar para vocês. A matemática. Na matemática, veja o triângulo. Ó, eu tenho T1, eu tenho. Eu posso pegar o vetor e levar ele para qualquer lugar, desde que não mude a direção nem o sentido. Eu teria T1, certo? Que é o mesmo tamanho. Vou fazer bonitinho para vocês entenderem. Eu teria T1 e T1 do mesmo tamanho, né? E aí, quem era a minha força F? Ó, minha força F seria essa. Detalhe, se aqui é T1, aqui é T1, aqui forma um ângulo de 90 graus, certo? No primeiro momento, ele ficou multiplicado por quanto? Era por 30. Só que agora é 45. Ó. Então, quem é F? Ó, eu posso falar que o lado está para o seno do ângulo oposto. Assim como T1 está para o seno do ângulo oposto. 45.
Multiplica o meio pelos extensos. Detalhe, seno de 90 é 1, então vai ficar força sobre 1 é igual a T1 sobre o seno de 45. Então, T1, a nova força, vai ser F vezes o seno de 45. Vai ser F vezes o seno de 45. Ou melhor, vai ser F vezes raiz de quem? Ou melhor, seno de 45, isso. Quem é meu F? Descobrindo aí, meu F vai ser quem? F vai ser T1 dividido pelo seno de 45. T1 eu não sei, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai ficar 2T1 sobre a raiz de 2. Racionalizo, raiz de 2, raiz de 2. Isso vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, corta, corta. A nova força é igual a T1 raiz de 2. Olha como é mais fácil. Será multiplicado pela raiz de 2. Bem mais fácil do que aquela trabalheira toda lá na física, né? Então, é essa ideia que eu te falo para te ajudar em relação à questão de vetores, certo? A nossa relação de vetores. Ajuda muito isso aí. Aí a internet hoje está horrível mesmo para todo mundo. Estourou um servidor não sei aonde. Mas, então, o novo valor será multiplicado pela raiz de 2. Vamos ver lá como é que ele resolve isso. Quer ver? Olha lá, ó. A questão de vetores, não, de força, né? Dinâmica, ele traz essa questão. Ele não traz resolvida, não. Traz, não. Questão que é essa, que nós estamos resolvendo. Questão 7. Letra. Ué, raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 multiplicado o valor da tração na perna. O valor da tração na perna fica multiplicado. Vamos ver. Está tendo algum. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa errada. Deixa eu travar isso aqui. Vamos lá. Eu vou chamar de força F. É o que eu quero. F. Tração 1. Tração 1. Decompus. F é 2 vezes tração 1 vezes o cosseno de θ. F é 2 vezes a tração 1 vezes o cosseno de θ. Vamos lá. T1 F é 2 vezes T1 vezes o cosseno de θ, certo?
P1 vezes cosseno de θ. Ok, decompondo. Tração 1 é igual ao próprio peso. Não é raiz de 2, não? Para mim é raiz de 2 mesmo. Não tem nada errado, não. É isso mesmo. Tem. Então, aí resolve bastante, né? Com triângulo ajuda bastante. Muito, né? Facilita a nossa vida. Galera, hoje a internet está horrível, beleza? Dê uma estudadinha nisso aí, de vetores. Na semana que vem, nós já vamos entrar. Na semana que vem, nós já vamos entrar em. Quer ver? Opa! Em Física 2, né? A nossa parte de Física 2 aí. Aqui é Física. Vamos lá, Física 2. Nós vamos entrar na nossa parte. Ei, tá aumentando. Olha aí, Física 2, nós vamos entrar na parte eletrostática. Posso, eu vou ver se eu tenho aqui, mas eu gravei, eu vou salvar. Tá salvo aí, tá? Tá caindo muito hoje mesmo, já caiu umas 2 vezes aqui. Tá salvo aí o vídeo, eu envio para vocês, tá bom? Tá certo? Galera, valeu. Hoje tá horrível demais essa internet. Parece que houve uma queda não. Em alguns servidores estão caindo. Aqui tá variando demais. Sacou? Então valeu para vocês. Valeu, valeu.